Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma aula do nosso curso de Teoria Geral do Processo Civil e hoje nós vamos trabalhar os pressupostos processuais. O que são os pressupostos processuais? São elementos que vão condicionar a existência, a validade ou a eficácia do processo. Veja bem, essa análise aqui é uma análise muito proveitosa, criada pelo Francisco Cavalcante Pons de Miranda, o famoso Pons de Miranda, que é a análise do ato jurídico a partir de três planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. No plano da existência, nós temos que verificar se aqueles elementos essenciais mais básicos daquele ato jurídico estão ali para saber se aquele ato jurídico entrou dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, se ele existe. Porque se faltar um elemento tão essencial, a gente pode dizer que aquele ato nem sequer existiu, que ele não reuniu ali os elementos mais simples e necessários para que ele possa existir. Se o ato jurídico ele existir, a gente pode analisar se ele é válido ou não. O que é o plano da validade? É observar se aquele ato, na hora de ter sido praticado, ele cumpriu todos os requisitos de validade para que a lei exigia para tanto, que o ordenamento jurídico exigia para tanto. Por exemplo, se você vai fazer um contrato, você precisa de ter necessariamente uma pessoa capaz. Se um absolutamente incapaz celebra um contrato, esse contrato vai ser nulo. Por quê? Porque desobedeceu um requisito de validade do contrato. Nesse plano aqui de validade é onde nós vamos observar as nulidades, por exemplo, se um ato jurídico é nulo, se um ato processual é nulo, se ele não é nulo, porque para declarar a nulidade é porque existe uma invalidade na prática daquele ato jurídico processual. E essa teoria da existência, validade e eficácia, ela vale para muitos casos do direito, inclusive o constitucional. O que é uma lei inconstitucional? É uma lei que existe porque ela foi publicada lá no Diário Oficial, mas ela descumpre a Constituição. Ela não tem o requisito de validade que é obedecer à Constituição. E aí, nessa situação, o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade, que é uma declaração de invalidade de uma norma jurídica, de uma lei, de um dispositivo legal. Não é só aqui para o processo. E na eficácia, nós vamos observar se aquele ato que existe e é válido, ele pode produzir efeitos. Então, você pode ter um ato processual que existe, é válido, mas ele não está produzindo efeitos ainda. Você tem uma sentença e alguém interpõe um recurso de apelação. Quando você interpõe um recurso de apelação, você vai, via de regra, suspender os efeitos da sentença. Aquela sentença ainda não vai precisar ser cumprida. Então ela existe, ela é válida, ninguém declarou ainda que ela é inválida, mas ela está suspensa, não está produzindo efeitos, que é a questão da eficácia do ato jurídico processual. Trazendo tudo isso para a questão do processo civil, o que a gente pode falar? Nós temos os pressupostos de existência que se subdividem em pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos. Pressupostos objetivos estão relacionados com as questões materiais do processo. E os subjetivos estão relacionados com as partes que estão ali dentro daquele processo. Pode ser autor, réu, juiz, ou até mesmo outros personagens que atuam dentro do processo também. Nos pressupostos objetivos, o que nós temos? Temos o seguinte: primeiramente, alguém tem que postular perante o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário ele é inerte. Para que um processo possa começar, alguém tem que vir e provocar o Poder Judiciário por meio daquilo que no processo civil nós chamamos de petição inicial, que o próprio nome já diz, inicia a relação jurídica processual. Sem alguém para provocar o Poder Judiciário, a gente não tem processo. E se inicia-se um processo de ofício, salvo algumas exceções realmente bastante excepcionais que nós temos no Código de Processo Civil, a gente não pode falar de existência do processo. E assim tem que ser justamente para preservar
a inércia e a imparcialidade do julgador. Outra questão que nós precisamos ter dentro de um processo é um objeto litigioso. A gente precisa ter uma lide. Lembra que a gente foi falar ali da questão da jurisdição? A gente falou sobre a importância da lide, do conflito de interesse. Nessa petição inicial tem que ser narrado um conflito de interesse. Porque se não tiver conflito de interesses, a gente não pode falar, né, que existe algo que o Poder Judiciário precisa resolver, a não ser algumas exceções que admitem consultas, como, por exemplo, na Justiça Eleitoral, que admite consulta, você não precisa ter uma lide para consultar a Justiça Eleitoral sobre determinada questão dentro de uma eleição. Os pressupostos subjetivos de existência envolvem a capacidade de ser parte, que é a possibilidade daquele sujeito entrar dentro de um processo como autor ou como réu. E aqui, pessoal, é uma coisa que a gente não tem muito problema atualmente, principalmente depois do personalismo jurídico, que distribuiu personalidade jurídica para todas as pessoas, né? Você não tem mais a questão dos escravos ou de pessoas que não tinham personalidade jurídica. Todas as pessoas físicas elas têm capacidade de ser parte, todas as pessoas jurídicas também têm capacidade de ser parte. Tudo bem? Agora, nós também temos que ter, além disso, a existência de um órgão jurisdicional. Ou seja, você vai ter que entrar com essa ação aqui, essa provocação, em um órgão que seja do Poder Judiciário, porque senão você não tem processo jurisdicional, você não tem processo judicial. O pressuposto de existência de um processo judicial é você provocar um órgão que tem poder de exercer jurisdição no território brasileiro. Aí nós temos outros tipos de processo, como o processo de arbitragem, mas não são processos judiciais, tudo bem? E você tem, por exemplo, aquela questão do o Tribunal do Crime julgou, condenou, que lá não é um processo, obviamente, porque não tem poder jurisdicional e a lei nem autoriza a exercer qualquer tipo nesse sentido, como ele autoriza um pouco a jurisdição não, a arbitragem no Brasil. Sem o órgão jurisdicional também não tem processo. A gente pode observar que esses problemas aqui são problemas gravíssimos, que se não tiver isso aqui, o básico do básico, nós não podemos falar em processo, não existe processo sem isso aqui. Tanto que dificilmente você vai observar um problema como esse em um processo, obviamente, lidado por advogados. Porque se o advogado exercer algo errado nesse sentido, é porque ele está com um problema sério ali, precisa se reciclar, porque está faltando realmente o basicão, que é você ter uma pessoa física, uma pessoa jurídica para processar ou ser processado do outro lado. Não tem como trabalhar um processo sem isso aqui. Tudo certo? Esses são os pressupostos de existência. Agora, o mais comum de ter problema dentro do processo não são os pressupostos de existência, mas são os requisitos subjetivos e também os objetivos de validade, que aqui eu separei em dois tópicos porque aqui tem muita coisa para a gente trabalhar. O que acontece? A capacidade processual ela é um plus a mais do que a capacidade de ser parte. Por quê? Às vezes a pessoa tem capacidade de ser parte, mas ela ainda não possui ou deixou de possuir a capacidade processual, como no caso da criança e do adolescente, que, como menor de idade, eles são partes dentro do processo. Quando você entra com uma ação de alimentos, a criança é a parte no processo, ela que é a autora daquele pedido de pensão alimentícia. Mas ela precisa de alguém com capacidade para representar ela dentro do processo, porque ela tem lá 5, 6 ou até menos do que isso. Como que ela vai conversar com o advogado, passar documentos, não tem como assinar a procuração. Alguém vai ter que representar ela, o responsável vai ter que representar. Então, a criança ela tem capacidade de ser parte, mas ela não tem capacidade processual, por isso que ela vai precisar de uma representação. Ela vai precisar de uma representação. Então, a gente não pode confundir capacidade de ser parte, que é um requisito, é um elemento, um pressuposto de existência, com a capacidade processual, que é um requisito de validade. Requisito de validade.
Por quê? Porque se entra com processo sem representação, o processo existe. Aquele processo existe, mas ele tem um defeito, porque ele não tem capacidade processual. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode suprir esse defeito. O juiz, o julgador, ele vai dar um prazo para que seja regularizada essa situação. Ô, mãe, vem cá, você tem que assinar a procuração, você tem que constar aqui representando essa criança. Vou te dar um prazo aqui de 30 dias para você fazer isso. Como é um defeito sanável, ele não vai acabar com o processo logo de cara. Ele vai dar oportunidade para as partes corrigir esse defeito, até pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. Que primeiro você tem que tentar resolver todos os defeitos para depois, se for o caso, chegar a uma extinção do processo sem resolução de mérito. Porque, dado o prazo não resolvido a situação, aí a gente vai ter duas soluções. Se o problema estava com a parte autora, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Processo extinto sem resolução de mérito, ou seja, não vai julgar os pedidos que foram feitos na petição inicial, porque não tem como ter um desenvolvimento válido de um processo, porque aqui nós estamos nos requisitos de validade, então, nessa situação aqui, nós estaremos praticando atos inválidos por defeito de representação. Não tem como desenvolver esse processo sem a representação adequada. Caso o problema seja do lado do réu, aí nós vamos declarar a revelia desse réu, ou seja, é como se ele nunca tivesse apresentado a sua defesa, como vai ser declarado revel, e aí ele pode sofrer alguns efeitos negativos. Eu digo pode porque a revelia depende de alguns requisitos, em alguns momentos vai ter um réu revel, mas não vai aplicar os efeitos da revelia. Mas a revelia tem um defeito que, se for aplicado, ele traz um prejuízo para o réu muito grande, que é a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados na petição inicial. Presume-se que o que o autor falou são verdadeiros, já que o réu não apresentou defesa, não contestou aqueles fatos que foram ditos ali em juízo. Tudo bem? Essas previsões estão aqui no artigo 70 e 71. O artigo 70 vai falar que se a pessoa está no exercício de seus direitos, ela tem capacidade para estar em juízo. Tudo bem? Existe uma relação óbvia, claro, entre a capacidade lá do direito civil e a capacidade aqui do processo, mas não quer dizer que seja a mesma coisa, porque em determinadas situações não vai bater essa questão. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, ou tutor, curador, na forma da lei, ou seja, eu coloco a palavra aqui responsável, vai ser quem estiver na responsabilidade daquela criança e daquele adolescente. E o 76 vai falar da necessidade do juiz abrir prazo, vai suspender o processo e designar prazo para resolver o vício, o problema. Se não resolver, vai extinguir o processo, se tiver do autor, vai declarar o réu revel, se for o réu. Tudo bem? Se for na parte de recurso, o que vai acontecer? Não vai reconhecer o recurso, se o problema estava com o recorrente, ou vai mandar tirar as contrarrazões do processo se o problema estiver com o recorrido. Então, na fase recursal, ou não analisa o recurso, ou então não vai analisar a defesa que o recorrido apresentou naquele processo. Nessa parte de capacidade processual aqui, a gente tem que trabalhar algumas questões que são especiais. Por exemplo, o espólio. O que é o espólio? O espólio é aquela massa de bens que a pessoa que faleceu deixou para ser partilhada entre os seus herdeiros. Enquanto não existe essa partilha, esse espólio é representado por uma pessoa que nós chamamos de inventariante. Esse inventariante, ele vai representar o espólio tanto ativa quanto passivamente. Ou seja, se alguém estava devendo algum dinheiro para a pessoa que faleceu, esse espólio pode ir lá e entrar com uma ação contra essa pessoa que estava devendo dinheiro. Agora, se a pessoa que faleceu estava devendo dinheiro, o credor vai processar alguém para receber esse dinheiro. Quem que ele vai processar? Ele vai colocar no polo passivo o espólio da pessoa que morreu
representado pelo inventariante XYZ, aquele que tiver ali nomeado como inventariante, seja judicialmente, seja também extrajudicialmente, como no caso dos inventários e partilhas que são realizados em cartório. Nós temos também, como caso especial, a sociedade irregular. Tudo bem? Que faltou um S aqui, depois a gente corrige. Sociedades irregulares, que são justamente o quê? São aquelas sociedades que, apesar de estarem atuando, por exemplo, comercialmente, vendendo produtos e assim por diante, elas não possuem o registro correto, no cartório de pessoas jurídicas ou na junta comercial e assim por diante. Ela funciona, mas ela está irregular. Quem que eu vou colocar representando a sociedade irregular, já que eu não sei quem vai representar ela, não tem estatuto, não tem registro no cartório? Quem estiver na administração dos bens. Outras questões especiais dizem respeito ao casamento ou à união estável. O que vai acontecer? Nós temos a questão dos direitos reais imobiliários quando envolve pessoas casadas. Tanto quando essas pessoas casadas estão entrando com o processo, quanto quando essas pessoas casadas estão respondendo um processo. Quando você vai entrar com um processo de direito real imobiliário, que pode ser uso, usufruto, hipoteca, anticrese, propriedade, etc., e as pessoas forem casadas, é preciso de autorização do cônjuge para a prática dos atos processuais. Se um vai entrar com o processo, o outro precisa autorizar. Isso quando nós estamos do lado do autor. E se for do lado do réu? Se for do lado do réu, o artigo 73 fala que ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Ou seja, se você está entrando contra, fazendo uso campeão de um imóvel que tem duas pessoas casadas, você vai precisar colocar no polo passivo os dois. Não pode ser só quem está com o nome ali no cartório, não. Você vai precisar também citar o outro cônjuge. É requisito de validade do desenvolvimento desse processo. Sem a citação do outro cônjuge, não vai ter validade em relação àquele cônjuge. Por quê? Porque ele tem uma parte daquele imóvel e ele não foi citado, ele não tomou conhecimento do processo. Tem exceção para isso? Sim, se for os cônjuges casados em separação absoluta de bens. Por quê? Porque na separação absoluta cada um tem o seu patrimônio, não é aquele negócio de 50% de um, 50% do outro, como na comunhão parcial e na comunhão universal. Aí o código ele abre essa exceção. Mas se for comunhão parcial, que é a mais comum no Brasil, vai ser a maior parte dos casos, você vai precisar de autorização ou entrar com o processo e colocar já os dois no polo passivo. Professor, e o que acontece se o cônjuge negar a dar autorização para entrar com o processo? Eles estão lá brigados já, o casamento já está finalizando, tem aquela briga toda, está com problema familiar, um cônjuge se recusa. Você vai poder entrar com uma ação na vara de família para pedir o suprimento dessa autorização. Se o juiz entender que a autorização não foi dada por algo que não tem justificativa plausível, ele vai suprir essa autorização e o outro vai poder entrar com o processo normalmente. Mas você vai precisar, obviamente, ter uma dor de cabeça iniciando um processo antes de entrar com aquele que você realmente queria por falta dessa autorização. Outra questão interessante aqui que envolve pessoas casadas, e a união estável também entra aqui nessa regra? Entra, mas só se ela for documentada. O que é uma união estável documentada? É uma união estável que possui aquela documentação feita em cartório, que torna essa união estável pública com aquela documentação, naquele registro público. Aí vai precisar também de autorização para entrar com essa ação que envolve direito real imobiliário, ou seja, que envolve imóveis. Vai precisar se a união estável for documentada.
Outra questão que nós temos aqui para pessoas casadas é a possibilidade de dívida solidária dos cônjuges, ou seja, se a regra é a seguinte, se alguém, um dos cônjuges, vamos colocar o marido, faz uma dívida, isso não vai alcançar o outro cônjuge. Não vai. Porque são personalidades jurídicas diferentes. Cada um, não é porque casou, virou um só. São personalidades jurídicas diferentes. Inclusive, se chegar à fase de execução, por exemplo, for penhorar um bem que é do casal, você vai ter que reservar 50% do outro, que não tem nada a ver com aquela dívida. Porque cada um tem metade daquele bem, seja um carro, um imóvel. Tá certo? Mas existe exceção? Existe. Quando a dívida for contraída para beneficiar toda a família, os dois podem responder por aquela dívida. Vamos supor que um dos cônjuges foi lá na loja de material de construção e comprou material de construção para fazer uma reforma na casa do casal ali, dos casados. Foi lá, gastou 20 mil de material de construção, não pagou. A loja de material de construção, ela pode cobrar dos dois? A resposta é positiva. Ela pode cobrar os dois, sim. Porque aí vai poder, se for penhorar um carro, vai poder receber 100% do valor de venda daquele carro. Não vai precisar separar 50% do outro. Mas isso só vale se a dívida for contraída para beneficiar toda a família. Ou, claro, se a dívida for contraída com a assinatura dos dois. Aí os dois estão contraindo a dívida, como, por exemplo, um financiamento para a construção de uma casa, para a compra de uma casa. Ou, obviamente, o banco vai pedir para os dois assinar, porque os dois ficarão responsáveis. Não é só 50% daquele que vai ficar responsável, não. Vai precisar da assinatura dos dois. Mas se for feito só por uma única pessoa, aí só pode cobrar daquela pessoa, a não ser que a dívida tenha sido contraída para beneficiar toda a família. Essas questões aqui de cônjuges estão previstas no artigo 73. Vai falar, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a proporção que versa sobre direito real imobiliário, salvo quando casados no regime de separação absoluta de bens. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que versa sobre direito real imobiliário, a não ser que sejam casados em separação absoluta de bens. Resultante de fato que diz respeito aos dois, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges ao bem da família, tudo bem? E a questão de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges também. Nas ações possessórias, que é quando você está discutindo só a posse, quem está em contato com o bem ali, só vai precisar citar os dois se os dois exercerem a posse ao mesmo tempo. Se for só um que exerce a posse, precisa citar só aquele. Mas se for os dois que moram na casa, por exemplo, e você quer entrar com uma reintegração de posse, aí tem que citar os dois naquela ação de reintegração de posse. Tem que ficar atento a isso. Inclui também aqueles que vivem em união estável documentada. Porque tudo que fala aqui, nesse artigo, aplica-se à união estável comprovada nos autos, que são aqueles documentos feitos, né, em cartório, tudo bem? E o 74 fala de suprir aquele consentimento do cônjuge que não quis dar o seu consentimento para a ação. E no parágrafo 1 deixa bastante claro, a falta de conhecimento, quando não necessário, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Ou seja, requisito de validade. Então já estamos aqui no plano da validade, como eu já falei para vocês. Outra questão especial que nós temos aqui na capacidade é o curador especial. Veja bem, quando nós temos um réu citado por edital ou preso, o juiz ele tem que nomear um curador especial. O que é o curador especial? É o seguinte, a citação por edital não é uma citação real que você encontra o réu. Mas ela acontece quando você esgota todas as possibilidades de encontrar aquele réu, você já mandou ofício para a Justiça Eleitoral, para o Detran, para ver os últimos endereços do réu, não achou o réu em nenhum dos endereços que você encontrou, o juiz, em último caso, vai autorizar a citação por edital, que é uma citação fictícia. Nós vamos publicar um edital no jornal,
lá no lugar do fórum também, que quase ninguém mais vai hoje, porque os processos são digitais, diminuiu o volume de fluxo de fórum. E aí pretende-se que alguém, a pessoa, alguém veja, que conhece a pessoa, veja aquele edital e informa a pessoa. E ela venha no processo se defender. Como isso muitas das vezes não acontece, e não pode deixar o réu totalmente desprovido de defesa, o juiz vai nomear um curador especial para defender os interesses desse réu citado por edital e que não compareceu, o réu revel. Ou então, se o réu estiver preso, tá? O réu estiver preso, também vai precisar de alguém representar ele do lado de fora para correr atrás de provas, para contratar um advogado. Como é que a pessoa vai fazer isso estando presa? Não tem como. E a última hipótese de curador especial é se for incapaz sem representante legal. Ainda não tem nenhum responsável por aquele incapaz. Não tem pai, não tem mãe, avô, avó, tio, nada. Vai precisar nomear um curador especial, que é o artigo 72. Todas as hipóteses aqui estão no artigo 72 do Código de Processo Civil. Até aqui, pessoal, nós não tínhamos falado ainda da chamada capacidade postulatória. Não podemos, assim como a gente não pode confundir capacidade de ser parte com capacidade processual, não dá para confundir com capacidade postulatória, que é a necessidade de ter uma pessoa técnica, abre aspas ali, pode ser um advogado, pode ser um defensor público, alguém formado em direito com possibilidade de exercer essa atividade, promotor de justiça, para que possa pedir ao Poder Judiciário, de forma técnica, aquilo que a parte pretende. É por isso que, via de regra, a parte e o seu representante processual precisam contratar um advogado para entrar com um processo na justiça. Essa é a capacidade postulatória, que muitos aí que fazem direito é o que almeja, né? Você ser um advogado, um defensor público, um promotor de justiça, um procurador de Estado. É você adquirir essa capacidade postulatória. Você não vai ter se você for juiz, mas a maioria das profissões que seguem a questão jurídica aí, ela vai ter capacidade postulatória. Existem testemunhas? Existem exceções? Existem. Como no caso do juizado especial, que não vai precisar de capacidade postulatória se a causa for inferior a 20 salários mínimos. Aí a própria parte pode ir lá no setor de atermação do fórum, fazer sua reclamação de consumidor, por exemplo, e aí o processo vai sem advogado, que não é algo que eu recomendo, mesmo que a ação seja de menor valor, tem coisas que os advogados sabem fazer de uma forma melhor do que uma parte que não tem conhecimento jurídico. Lá na atermação, basicamente vai narrar o que a pessoa disser e isso vai para o juiz decidir. E aí, do outro lado, pode ter um advogado e extinguir esse processo porque está faltando uma coisa, ganhar ação porque a parte não soube produzir provas e assim por diante. Tem atos processuais que também não precisam de capacidade postulatória, como, por exemplo, o ato de ser testemunha, o ato de ser perito judicial. Você não tem capacidade postulatória, mas você pode participar do processo mesmo assim. Inclusive, o perito ele peticiona ao juízo, ele manda documentação, laudo, ele manda ofício falando dos seus honorários e assim por diante. Ele conversa com o Poder Judiciário mesmo sem ter capacidade postulatória. Tudo bem? Como que a gente demonstra a capacidade postulatória? Na maior parte dos casos, nós vamos precisar de uma procuração, que é um documento, geralmente de uma página, que autoriza aquele advogado, defensor, a atuar em nome daquela pessoa, porque senão, como é que ia ficar? O advogado poderia processar outras pessoas em nome de alguém sem autorização dela? Isso não pode acontecer, então a gente precisa provar que nós estamos ali em capacidade postulatória, auxiliando uma parte e ou seu representante. E aí nós precisamos de uma procuração, principalmente quando a representação for voluntária. Agora, se for uma nomeação como dativo,
Se for uma nomeação de um defensor público para atuar naquele processo, por exemplo, não vai precisar de procuração, tudo bem? Subentende-se que os procuradores de estado também, do município, do estado, eles não vão ficar juntando procuração, porque essa procuração deriva da própria nomeação deles como daquele cargo público que eles estão exercendo, tudo bem? Quando for casos de urgência, é possível a gente entrar com um processo sem procuração? É possível entrar com um processo sem procuração. Caso em que o juiz vai aceitar o ato e vai abrir prazo para que você apresente aquela procuração e regularize a sua situação dentro do processo. É sempre, né, peticionou sem procuração, depois vai ter que juntar essa procuração. Lá no processo penal nós temos algumas ações que também não precisam de procuração. Só fazendo aqui um geralzão do TGP. O habeas corpus é um exemplo desse, que você pode entrar em favor de outra pessoa sem autorização dela, devido à urgência, à necessidade de tutelar a liberdade. Não vai precisar de procuração. Embora é bom também, se tiver oportunidade, o advogado juntar para o juiz não ficar pensando, né? Porque quando é famoso que é preso, tem gente que manda habeas corpus do Brasil inteiro. E o famoso, ele já tem advogado constituído. Então, o juiz, nesse caso, ele não vai tocar para frente um habeas corpus sem ouvir a parte sequer que aquele outro habeas corpus também seja analisado. Porque às vezes ela já contrata um advogado, ela sabe lá quem que é essa pessoa que está entrando com habeas corpus a favor dela. Geralmente, eles ficam com os seus advogados constituídos, tudo bem? Uma coisa, né? Se você é advogado, você pode, obviamente, postular em causa própria. Você não vai precisar contratar um outro advogado para entrar com uma ação em seu nome. O que eu também não recomendo, porque às vezes a gente vai entrar com uma ação, a não sei que seja ações simples, mas se você está emocionalmente ligado àquela lide, àquele conflito, isso pode atrapalhar como atuação de advogado. Então, eu não recomendo o advogado, a não ser que seja causa simples, advogar em causa própria. Sou advogado, eu mesmo vou me defender aqui do processo penal. Acho complicado isso aí, não é algo que eu recomendaria para um colega, né? Eu recomendaria que ele contratasse um advogado que fosse especialista e não tivesse envolvimento emocional com aquele caso, que pudesse analisar as coisas de uma maneira mais racional, tudo bem? Obviamente, para ser advogado, precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Advogar sem estar inscrito pode ser contravenção de exercício irregular da profissão, tudo bem? E aqui fala, né, da possibilidade de advogar em causa própria, certinho? Só pode postular sem procuração se for para praticar ato urgente. Depois o juiz vai abrir o prazo de 15 dias para entrar com essa procuração. Agora vem o problema. E se o advogado não apresentar a procuração no prazo que o juiz determinou? A consequência é grave. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Imagina se apresentou uma contestação, não juntou procuração. É como se aquela procuração vai perder os seus efeitos. A pessoa vai ficar revel. Isso vai gerar danos, caso a pessoa já tenha dado a procuração para o advogado e o advogado não tenha juntado no processo. Isso vai gerar uma responsabilidade civil do advogado. Complicada essa situação. Aí aqui vai falar sobre a questão da procuração, né, para atuar dentro do processo, que vai poder receber, para receber citação, confessar e outras coisas, precisa de ter poderes especiais. E aí tem vários modelos na internet de procuração, que a procuração, geralmente a gente já coloca esses poderes especiais aqui para atuar em nome do nosso cliente. Aqui tem alguns requisitos. Ela pode ser assinada digitalmente ou, né, por caneta. Pode ser, tem que constar o número da OAB do advogado, obviamente, endereço e um monte de coisa aqui que precisa constar na procuração, tudo bem? Outro requisito de validade é a questão da competência e da imparcialidade. Aqui eu não vou voltar, porque a gente já trabalhou isso nos princípios e também
na parte de competência junto com jurisdição. Se você está com um processo fora da competência, isso pode sim, né, uma quebra de validade dos atos processuais e pode ocasionar a invalidade daquele processo se não tiver como salvar ele. E também no caso da imparcialidade. Aqui é um defeito até mesmo mais grave. Se o juiz é parcial, a nulidade, no meu entendimento, é algo que se impõe, não pode ficar a critério do outro juiz que vai entrar, porque o juiz parcial, ele não exerce o contraditório dentro do processo, ele trabalha sempre a favor da outra parte. Como é que você vai salvar uma audiência de instrução e julgamento ouvindo testemunha com o juiz contaminado, fazendo pergunta para a testemunha no sentido de ajudar a outra parte? Não tem como. Na competência dá para a gente pensar em salvar alguns atos. Na quebra de imparcialidade, meu entendimento é que o prejuízo ele é patente, ele é presumido ali porque falta um requisito essencial do processo democrático, do processo no Estado constitucional de direito. Finalizando aqui, nós temos os requisitos objetivos de validade. O primeiro é o respeito às formas. O respeito às formas, pessoal, ele é necessário porque a forma, ela tá ali, principalmente hoje, que a gente não tem um apego muito grande às formas, mas se ela ainda existe, é porque com certeza ela tem alguma função dentro daquele ato processual que precisa ser praticado. Quando você quebra a formalidade, isso é uma quebra de requisito de validade. Claro que, como hoje e a partir do instrumentalismo nós temos a questão de invalidar processo, principalmente no processo civil, apenas quando o ato não alcançou o seu objetivo e no caso de prejuízo. Se não teve prejuízo e o ato alcançou o seu objetivo, não há por que anular um ato processual dentro do processo civil. E aqui eu faço um parênteses para falar do processo penal. Existe uma contaminação do pensamento do processo civil ao processo penal que leva a entender, muitas das vezes, que essa questão de prejuízo e de objetivo poderia também ser aplicada ao processo penal. Nada mais equivocado. Esse é um grande problema da teoria geral do processo, que é você pegar institutos do processo civil e querer aplicar da mesma maneira ao processo penal. Não é à toa que o nosso curso chama de teoria geral do processo civil, que a ênfase é no processo civil, entende que cada processo tem a sua peculiaridade. No processo penal, o entendimento, a meu ver, mais correto com a Constituição é que a formalidade é instrumento de garantia do réu, que está ali ameaçado de perder a sua liberdade. Então a quebra de formalidade, salvo aquelas bem pequenas que realmente não vão ter efeito nenhum na defesa do acusado, ela vai ter que gerar nulidade. Então, incompetência do juízo, vai ter um critério mais rigoroso para anular o processo, tem que ter. Né? Quebra da imparcialidade, então, nem se fala. Imagina condenar uma pessoa à prisão porque o juiz queria subjetivamente condenar aquela pessoa, mesmo sem provas. Então é algo que surreal de se pensar em não anular um processo desse que condenou uma pessoa a perder a sua liberdade. O processo penal lida com a liberdade, então os critérios de análise eles devem ser mais rigorosos e respeitosos às garantias que estão previstas na Constituição. Dito isso, cada ato processual dentro do processo civil possui a sua formalidade. A petição inicial tem os seus requisitos, a contestação tem os seus requisitos, nós temos prazos para apresentar cada peça e assim por diante. E aí isso é designado no processo civil, lá do procedimento comum até a fase recursal, cada ato vai ter os seus requisitos. Você vai fazer um recurso para o STJ, tem os seus requisitos. Você vai fazer um recurso para o STF, tem os seus requisitos de forma. Cada ato você precisa observar isso, tudo bem? Não tem como a gente entrar em detalhes de todos os atos, porque aí seria um curso completo de processo civil, que nós podemos chegar a gravar, mas no momento posterior. Por fim, nós temos a questão da litispendência, coisa julgada. Essas duas aqui a gente já aprendeu, que é quando você tem identidade de ações
mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Na litispendência, as duas ações idênticas estão correndo ao mesmo tempo. A segunda vai ser inválida, a que começou depois, e a coisa julgada, uma já terminou, depois alguém propôs a mesma ação novamente. Obviamente, essa nova ação também não é uma ação válida porque não tem o requisito objetivo de validade. Eu não falei, foi da perempção. A perempção é o seguinte: quando você tem o processo, o que vai acontecer? Se o réu entra com o processo e abandona, se o autor, entra com o processo e abandona esse processo, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. O autor pode entrar novamente com o processo. Mas se ele faz isso por 3 vezes, entra, abandona, 3 vezes, o código vai barrar isso porque tem algum tipo de má-fé nessa situação aí. É a chamada perempção. Abandonou 3 vezes, bloqueia a possibilidade de entrar com um novo processo, mesmo que todas as 3 vezes tenham sido extintas sem resolução de mérito, ou seja, tenha formado apenas coisa julgada formal. Vai bloquear porque também o Poder Judiciário não é brincadeira. Entra, abandona, vai. O que essa pessoa está pensando do Poder Judiciário, da Justiça como um todo? Não é o que pode acontecer. E aí, só para finalizar aqui um pouquinho, alguns autores colocam, ao lado da teoria da ação, como um instituto fundamental do processo, a questão da exceção. Eu não entendo como instituto fundamental do processo, até porque a exceção, que é o quê? A defesa do réu no processo, que seria o antagonista à ação, se o autor tem o direito à ação, o réu ele teria o direito à exceção. Né? Então aqui eu não entendo como instituto processual, mas alguns autores, como o Marcos Vinícius Gonçalves, ele vai dizer o quê? Vai dizer simplesmente que seria o contraponto de apresentar a defesa dentro do processo, e a defesa ela pode acontecer de várias maneiras, ela pode ser contestação, recurso, mas a principal dela seria a contestação, o direito do réu se defender. Eu entendo que isso aqui já estaria incluso até nos princípios e garantias processuais, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, né, instituto dentro do processo, que é justamente você ter essa dialeticidade entre autor e réu. Né? O importante, na questão da ação, ela é mais importante porque ela que vai delimitar até onde o Poder Judiciário pode ir, enquanto a parte de defesa ela vai simplesmente apresentar sua defesa aquilo que foi pretendido pelo autor. Claro que isso é extremamente importante para cumprir as garantias processuais, mas nenhum autor, até mesmo o Marcos Vinícius, ele não trabalha isso de forma aprofundada no seu curso de processo civil, ele simplesmente cita lá a exceção. E aí, obviamente, esses atos de defesa, quando a gente estuda o procedimento comum, a gente vai estudar a contestação, depois as alegações finais, a gente vai estudar recursos e outros instrumentos que o réu pode utilizar em sua defesa. Até a produção de provas estaria inclusa aqui nessa parte de exceção. Tudo bem? Vamos encerrar essa aula por aqui. Até a próxima. Obrigado a todos por terem chegado até esse momento. Tchau, tchau.